Alô, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aulinha da disciplina Catolicismo 1. Estamos falando da história da igreja, estamos falando sobre o ambiente, né? E agora vamos falar sobre o mundo judaico. Vamos lá. Entre os demais povos da terra nos tempos anteriores a Cristo, distinguia-se o povo judaico, o seu monoteísmo ou pelo culto estrito de um só Deus. Os estudiosos têm procurado explicar o surto e a persistência do monoteísmo do povo de Israel desde Abraão, no século XIX a.C. Não encontraram elucidação sociológica ou psicológica para tal fenômeno, pois Israel era um povo militar e culturalmente inferior aos seus vizinhos politeístas. Tendia a adotar os deuses e os costumes dos pagãos. Não obstante a revelia de todas as influências politeístas, Israel professou constantemente o monoteísmo, suplantando assim, no seu plano da religião, os grandes reinos e impérios que o cercavam. Este fato só se entende se Deus quis intervir na história, suscitando e conservando ele mesmo o monoteísmo de Israel, como aliás professa a Bíblia. Desta maneira, a história de Israel é um é um portento que a providência divina quis realizar a fim de preparar a vinda do Messias ou do Senhor Jesus. Este é o prometido a Israel desde os tempos de Abraão. Nos séculos anteriores, próximos a Cristo, o povo israelita se achava em fase de declínio. Após o apogeu de sua história sobre Salomão, 932 a.C., as tribos de Israel conheceram duas deportações, 721 e 587 a.C. Após esta última, viveram sempre sob domínio estrangeiro. Nos tempos de Cristo estavam sob os romanos, desde Pompeu, e a tomada de Jerusalém em 63 a.C. A esperança de Israel se voltava para o Messias prometido como filho de Davi. Todavia, o ideal messiânico era assaz desvirtuado pelo nacionalismo de Israel, que concebia um messianismo fortemente político, apto a restaurar a potência e a grandeza temporal do povo de Deus. A facção dos fariseus predominava no país e inspirava ao povo uma observância escrupulosa da lei de Moisés e das respectivas tradições, ao mesmo tempo que incutia forte espírito nacionalista. Os fariseus separavam-se, tal é o sentido do nome peruche, de tudo o que fosse estrangeiro ou impuro. Ao lado dos fariseus havia os saduceus, grupo de elite que se voltava para a cultura grega, seguindo a orientação racionalista. Negavam a ressurreição dos mortos e os anjos. Fora das cidades, encontravam-se em colônias isoladas do deserto, principalmente à margem ocidental do Mar Morto. Os essênios, que esperavam a vinda do Messias para breve, observando celibato e renúncia à propriedade particular. É possível que São João Batista e alguns dos discípulos de Jesus tenham tido contato com os essênios em Qumran, noroeste do Mar Morto. O nacionalismo judaico chegava ao extremo das correntes de zelotas, zeloso de suas tradições pátrias e religiosas, e dos sicários, dispostos a empreender a guerrilha. No tempo do nascimento de Jesus, a Judéia era governada por Herodes, o Grande, de 7 a 4 a.C. Estrangeiro, de 17 a 4. Estrangeiro e do meu rei vassalo de Roma. No ano 6 depois de Cristo, a Judéia foi incorporada à província romana da Síria, cuja administração competia a um procurador que residia em Cesárea, Palestina.
Fora da sua mãe, os israelitas se achavam espaços da diáspora, dispersão, com efeito, após as deportações para a Síria, em 721, e para a Babilônia, em 587. Muitos permaneceram no estrangeiro, formando comunidades que não se misturavam com os outros povos e mantinham contato com Jerusalém mediante peregrinações frequentes. Essencialmente no Egito, constituiu-se próspera colônia judaica, com a sua sede principal em Alexandria. Nesta cidade, viveram grandes pensadores judeus, dos quais os mais famosos é Filon, 40 depois de Cristo, filósofo que procurou fundir a Bíblia e a filosofia grega numa síntese harmoniosa. Embora se mantivessem segregados, os judeus não deixaram de exercer influência sobre o mundo pagão. O monoteísmo e a moral de Israel impressionavam os gregos romanos, de modo que estes se aproximavam da religião judaica. Uns, como prosélitos, Atos 2:11, aceitavam a circuncisão e a lei de Moisés. Outros, como tementes a Deus, Atos 10:2, 13:50, 16:14, abraçavam o monoteísmo e apenas algumas práticas do judaísmo, como o repouso do sábado, a distinção de alimentos, certas abluções rituais. Neste contexto de pagãos e judeus, teve origem o cristianismo. Feito? Então, gente, terminamos aqui. Falamos um pouquinho, sem introdução, sobre o mundo judaico na época, tá? Essa formação. Na próxima aula vamos falar sobre Jesus e a igreja. Eu estou nessa introdução à história da igreja, tá bom? Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, que isso ajuda o nosso canal a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima aula.